Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. Os convidados deste episódio são o geólogo João Duarte e a sismóloga Susana Custódio. Ambos são professores na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e também investigadores no Instituto Dom Luís. Estão aqui hoje para nos esclarecer sobre o risco sísmico em Portugal, onde é que este existe, o que se sabe sobre a sismicidade no nosso país, o que falta ainda descobrir. E a pergunta que muitos colocam, está Portugal preparado para o próximo grande sismo? É o que vamos tentar saber. Para nós portugueses é muito conhecido o sismo de 1755, mas a verdade é que já houve outros sismos de grande magnitude, tanto com um epicentro tanto no nosso mar, ao largo da nossa costa, como em algumas partes do nosso território. Em que zonas de Portugal é que existe risco sísmico? Bem, Portugal é um país que tem risco sísmico, como praticamente todos os países no mundo, de alguma forma, mas uns têm um risco sísmico maior, outros têm um risco sísmico menor. O principal risco sísmico em Portugal, eu diria que tem duas origens. Uma é que nós vivemos junto a uma fronteira de placas, que é a fronteira de placas Açores-Gibraltar, que passa a sul do território continental português, portanto está debaixo do mar, mas algumas das estruturas, das falhas tectónicas que constituem essa fronteira de placas estendem-se até relativamente bastante norte, até no interior do continente. Porque é uma fronteira de placas que nós chamamos por vezes difusa, ou onde a deformação está distribuída, não está concentrada ao longo de uma única falha, mas existe um conjunto de falhas. Essa fronteira de placas pode gerar sismos muito grandes, e temos exemplos históricos, mas conhecemos algumas estruturas capazes de gerar esses sismos grandes. Por outro lado, em terra também existem falhas geológicas, falhas tectónicas, que podem gerar sismos de magnitude mais baixa, mas que podem localmente também ter efeitos catastróficos, e isso tem acontecido também na história portuguesa. Há exemplo de sismos em terra, em falhas geológicas conhecidas e cartografadas, que deram origem a sismos com algum impacto e causaram destruição. Uhum. E que zonas em concreto são essas? Portanto, temos a fronteira entre placas ali a sudoeste de Portugal continental, entre os Açores e o Estreito de Gibraltar, e no nosso território. No nosso território temos, diria que, por exemplo, temos a falha do Vale do Tejo, a falha da Messejana, por exemplo, que é menos ativa, mas que é uma falha considerável, que tem atividade no Quaternário nos últimos milhares de anos. Portanto, e depois há a falha de Vilariça. Centro do país, portanto. Todo o país tem falhas. Todo o nosso país, toda a Ibéria tem falhas que tiveram alguma atividade recente, eu digo recente no tempo geológico, nós vemos essa atividade. Não, no cálculo do risco, nós muitas vezes consideramos a atividade, a avaliação do risco depende do que é que estamos a construir, não é? Porque se calhar se estivermos a construir uma ponte ou uma barragem, essa falha só teve atividade, por exemplo, há 20 mil anos ou há 30 mil anos, pode ser considerada não muito perigosa, em termos de perigosidade, mas, por exemplo, se estivermos a construir uma central nuclear ou qualquer coisa do género, nós muitas vezes temos que considerar a atividade da falha recente, por exemplo, 5 milhões de anos, e aí há muitas falhas, diria que há dezenas de falhas no território português que mexeram nos últimos 5 milhões de anos. Portanto, depende um pouco do que é que para o que é que estamos a calcular o risco, mas todo o país praticamente tem falhas tectónicas geológicas ativas. Sim. Susana, antes de avançar, importa esclarecer o que é um sismo? E a pergunta inevitável é o que é um sismo e como é que isto ocorre? Sim, portanto, um sismo acontece porque a camada mais exterior da Terra, que é a litosfera, é elástica, tem propriedades elásticas e, portanto, quando ela é sujeita a forças, quando, por exemplo, temos colisão entre placas ou afastamento ou até mesmo um peso por cima de uma placa, sempre que ela é sujeita a forças, ela dobra como um elástico e quando chega ao seu limite, parte, quando é ultrapassado o seu limite, parte e nesse partir liberta energia, e é isso que é o sismo.
é essa libertação de energia. Os sismos clássicos normalmente são libertação de energia num curto intervalo de tempo, toda aquela energia que tinha sido acumulada à medida que a placa ia deformando. Ok. E, portanto, quando isso acontece, há uma fraturação, há um movimento muito rápido de um bloco em relação ao outro, e é isso que gera as ondas sísmicas, faz o chão tremer, que depois nós sentimos e que causa a destruição que causa. Uhum. E os sismos são mais intensos na fronteira das placas tectónicas, não é? Eu acho que essa é uma boa Experiencialmente. pergunta e não sei se sabemos responder a essa pergunta. Porque, por exemplo, em terra temos algumas evidências de sismos, por exemplo, de magnitude superior a 7 nas últimas dezenas, milhares de anos, na falha de Vilariça, por exemplo. Um sismo de magnitude superior a 7 já é um sismo muito grande. Por exemplo, sabemos que em 1969 tivemos um sismo de magnitude 8, praticamente, na fronteira de placas. Portanto, eu acho que nós temos muita incerteza em relação às magnitudes máximas nas várias falhas que temos mapeadas. E depois temos outra questão, que é, o João estava a falar que nós conhecemos várias falhas, mas também há falhas que nós não conhecemos. Há aquelas falhas que estão enterradas, que nós chamamos de falhas cegas, e que nós eventualmente havemos de as conhecer um dia quando elas romperem e gerarem um sismo. Portanto, o que eu diria que acontece sobretudo é que na fronteira de placas claramente a deformação é mais rápida. Portanto, os sismos acontecem mais frequentemente do que em terra. Em relação às magnitudes máximas, a magnitude máxima depende sobretudo da dimensão das falhas e claro, da tensão acumulada, mas a dimensão das falhas é o fator limitante. E nós em terra temos falhas bastante longas. O que acontece é que nessas falhas bastante longas, em princípio, os sismos não acontecem tão frequentemente. São mais esparsos, não é? Passa mais tempo entre os sismos, o que por um lado é bom. Por outro lado, faz com que a gente se esqueça deles. Mas sim, a fronteira de placas é mais ativa do ponto de vista que tem mais sismos mais frequentemente. No início da resposta referi a falha da Vilariça. Onde é que se situa exatamente no nosso território essa falha? É no norte de Portugal, norte interior. Não sei se o João sabe dizer em mais detalhes localidades por onde ela passa. Mas um grande problema que nós temos nas nossas falhas, em terra, mas eu acho que também no mar, mas em terra em particular, é que eu diria que elas não estão suficientemente bem estudadas. No mar também, mas o que eu diria é que no mar, com a tecnologia que temos feito um melhor trabalho do que em terra com a tecnologia que temos. E o processo por trás da origem de um sismo intraplacas, ou seja, dentro das placas, no interior das placas tectónicas, é o mesmo que numa fronteira de placas. Nós já compreendemos bem a origem dos sismos no interior das placas tectónicas. Em termos de forças motrizes, em termos daquilo que as causa? É essa a pergunta? Sim, sim. Não conhecemos bem, não. Portanto, desse ponto de vista, os sismos no interior das placas, assim, a característica de primeira ordem é que eles são mais raros do que os sismos que acontecem nas fronteiras entre placas. E isso faz com que nós tenhamos muito menos observações para os estudar. Portanto, mesmo em termos de catálogo sísmico, o catálogo tem muito menos informação do que os catálogos sísmicos das fronteiras de placas. E, portanto, é claro que nós conhecemos melhor os processos que acontecem nas fronteiras de placas do que aqueles que são entre a placa. É uma limitação da observação. João, pronto, nós olhamos para este conhecimento que é bastante interessante e percebemos que é importante, mas será que a sociedade está bem consciente da real importância de estudarmos a dinâmica da Terra e os sismos para os compreendermos? Essa é uma pergunta difícil, não é? Eu diria que sim e que não. É um pouco, eu diria que quando nós temos eventos que são muito frequentes, mas mesmo os muito frequentes, as pessoas esquecem logo do exemplo, o caso dos fogos, não é? Que acontecem todos os anos, mas há ali um período em que de repente toda a gente fica muito preocupada e a própria comunicação social e tal. Depois há um período que se vai embora e às vezes pode passar 2, 3 anos porque não há grandes fogos. No caso dos sismos ainda é mais complicado, não é? Porque a nossa memória, especialmente nas zonas em que a deformação é relativamente lenta, os sismos têm um espaçamento muito grande, podem ser dezenas de anos, ou sismos relevantes,
e, portanto, as pessoas tendem a esquecer, porque normalmente passa 1 ou 2 gerações entre 1 ou 2 destes sismos grandes. Recentemente as coisas mudaram um pouco devido ao acesso que nós temos aos outros locais do planeta, através, por exemplo, da internet e dos vídeos do YouTube. Eu diria que houve uma mudança. Eu lembro, por exemplo, quando desde do sismo e tsunami de Sumatra e depois no Japão em 2011, Sumatra em 2004, que eu penso que mudou bastante. Eu lembro que antes as pessoas não valorizavam quase nada quando se fazia simulações, até gozavam, agora que era uma coisa. Hoje em dia acho que isso mudou um bocadinho, isso teve algum reflexo na educação, portanto isso neste momento as crianças aprendem, há mais geologia, mais geofísica, há mais estes processos de longa escala e até complexos, não é? E eu acho que as coisas mudaram, portanto, nós não naturalmente tendemos a esquecer, é algo que temos que manter sempre, é como manter o pé no acelerador. Se nós tiramos, a tendência é para as coisas serem esquecidas. Nós temos que manter isso vivo. Sim, sem dúvida. Eu perguntei-te isto porque o teu trabalho é essencialmente conhecer os processos fundamentais por detrás da geodinâmica, da dinâmica da Terra. Daí perguntar-te se realmente esse trabalho está a ser valorizado, até porque tu em 2013, tu e a tua equipa avançaram com a hipótese de que ao largo do sudoeste de Portugal havia uma anomalia que podia explicar a origem do sismo de 1755. Portanto, o teu trabalho, essencialmente de ciência fundamental, está a ter um contributo para conhecermos melhor o nosso risco sísmico e prepararmos. Nesse sentido, eu fazia-te uma pergunta sobre essa descoberta em 2013, que já foi desenvolvida entretanto. O que é que o vosso trabalho tem permitido conhecer a estrutura ao largo da nossa costa? Eu aqui, de facto, eu acho que o que tem mantido vivo muita desta investigação é o facto de ter havido um grande sismo como o sismo de 1955 aqui na nossa costa. E há períodos em que essa importância volta. Eu lembro quando foi os 250 anos e depois os 260 anos, houve comemorações e a sociedade voltou a interessar-se. Sempre que há um sismo grande lá fora, também as pessoas, também houve aqui portanto também voltam-se a interessar. Portanto, grande parte da investigação que tem sido feita na nossa margem tem beneficiado, entre aspas, de ter havido um sismo grande e depois em 1969 ter havido outro. Portanto, tem uma importância real. Isso tem facilitado e facilita, por exemplo, quando nós candidatamos a financiamento para estudar essa zona, de dizer, atenção, que ela tem, de facto, há aqui, de facto, uma importância societal grande. Cabe também nós, cientistas, depois também tentar mostrar essa importância e saber explicar isso às pessoas. O que, sempre que há um projeto, sempre que há a candidatura a um projeto e que se vai para aquela zona voltar a fazer se faz uma campanha e gastam-se centenas de milhares de euros, tipicamente a conclusão é, encontramos uma falha, encontramos uma estrutura que pode explicar isto e aquilo. Normalmente é um trabalho que é isolado e que é um passo. O que nós fizemos ali em 2013 foi o resultado de um trabalho de um projeto que era o NIRAS, que era um projeto de revisão de todas as fontes que havia ali naquela zona, e eu usei esse meio para fazer o meu doutoramento, e o que nós percebemos na altura é que conhecíamos muito, mas o muito que conhecíamos não era suficiente para nós dizermos o que é que tinha gerado. Para já não havia nenhuma falha que pudesse explicar assim, de forma trivial a geração do sismo de 1955 e muito menos o de 1969. Parecia haver uma zona onde nem sequer havia falhas cartografadas. Portanto, isso logo aí diz-nos que há qualquer coisa que nós estamos a perceber. E leva-nos a pensar, e aí nós, tectonistas, tentamos fazer, quais são os processos que podem gerar estas falhas que depois podem gerar os sismos. E o que nós percebemos é que há ali qualquer coisa de facto diferente daquilo que conhecemos, dos casos de livro, não é? Que são muito claros. Há ali qualquer coisa diferente que está a acontecer. E as nossas propostas, e se quem estiver interessado, se ver, por exemplo, o resultado do nosso artigo 2013 e agora um que nós temos preparado,
estas ideias vão evoluindo, ou seja, nós próprios não são hipóteses de trabalho, muitas vezes, e que evoluem. Eu acho que ainda não percebemos bem o que é que está a acontecer, ainda não percebemos bem por duas razões. Falta-nos ainda obter mais dados, ou seja, isso é trivial, não é? Quanto mais dados tivermos, melhor. Eu acho que ainda não temos dados suficientes para dizer exatamente o que é que está a acontecer. Portanto, acho que é importante continuar a haver investigação. Agora, também é aquilo, como a Susana dizia, às vezes esses dados podem ser circunstanciais. Um dia pode acontecer um sismo no sítio e se nós tivermos lá os instrumentos no fundo do mar para o registar, aprendemos logo qualquer coisa fantástica diferente. Isso já tem acontecido. Nós tivemos instrumentos no fundo do mar a registar sismicidade durante 8 meses, por exemplo, foi o trabalho da Sónia Silva, permitiu-nos perceber coisas completamente novas e sempre que voltamos àquele sítio para fazer investigação encontramos coisas que ainda estão por explicar. E o que é que se está a passar lá em concreto? O que é que foi descoberto que possa ajudar a explicar a ocorrência de sismos de magnitude assim tão elevada? Aqui eu acho que o que costuma-se dizer é que o sismo, apesar desse ainda ser discutível, essa parte do sismo de 1955 parece ter tido uma magnitude igual ou superior a 8.5 e causou um grande tsunami. E esses sismos são típicos de zonas de subducção, ou seja, onde uma placa está a mergulhar por baixo da outra. E as zonas de subducção normalmente existem no Pacífico, nós sabemos que existem. No Atlântico há 2 zonas de subducção, mas são do outro lado, nas Caraíbas e no Arco de Escócia, perto da Antártida. E, portanto, é difícil pensar num mecanismo que permita gerar estes sismos com esta magnitude aqui na nossa margem. Portanto, uma das hipóteses que tem sido avançada logo desde o início da teoria tectónica de placas, no final dos anos 60 e no início dos anos 70, houve vários tectonistas que propuseram que a nossa margem poderia estar a ser reativada, ou seja, poderia estar a formar uma nova zona de subducção. Ainda não era uma zona de subducção, mas seriam os estádios iniciais que precedem essa zona de subducção. E claro que não se sabe se irá desenvolver ou não, mas estaria a começar a haver uma convergência entre aqui na nossa zona, que poderia levar a esse um dia à formação dessa zona de subdução. Desculpa interromper-te, depois daqui a muitos milhões de anos levaria ao fechamento do Oceano Atlântico, não é? Sim, isso depois há aqui muitos pontos que se ligam e depois é uma questão de dedução, que é nós sabemos que a litosfera oceânica e a crosta oceânica, se pensarmos em todo o planeta, ela raramente tem mais de 200 milhões de anos. Que ela quando se forma é quente e à medida que vai envelhecendo vai ficando mais densa e vai querer afundar e vai querer no fundo formar essas tais zonas de subducção. Nós sabemos que o Atlântico está a chegar a essa fase, portanto já começa a ter a crosta oceânica muito, muito antiga, portanto é uma questão de tempo até isso começar. Portanto, nós quando tentamos ligar todos estes pontos, não é? As evidências, os modelos que temos, depois quando propomos estas ideias, tem uma parte especulativa e uma parte explicativa. Ou seja, muitas vezes elas são propostas para explicar os processos que estamos a observar, mas depois há uma parte que é obviamente especulativa. Mas é essa especulação e essas hipóteses que nos guiam. Portanto, quando eu digo pode estar a ocorrer um início de subdução, eu não gosto que isto seja visto como é a solução para o problema. Não, é uma hipótese de trabalho que nos permite pensar em testes que podemos fazer para tentar perceber e depois nós até estamos a chegar à conclusão que até pode ser uma coisa diferente. Está ali a acontecer um processo diferente, estranho, sim. Não é? Claro. Sim, é uma coisa que tem que ser aprofundada e trabalhada e fundamentada com cada vez mais provas científicas. Susana, como é que esta parte do globo em que nos inserimos, esta parte do Atlântico, se compara a outras partes do mundo do ponto de vista da sismicidade? Do ponto de vista da sismicidade? Sim, ou seja, nós somos um dos lugares onde há maior atividade sísmica no nosso globo. Não somos.
Se pensarmos em sítios como a Califórnia, ou o Japão, ou o Chile, são sítios com uma atividade sísmica muito, muito mais elevada, tanto do ponto de vista da magnitude como do ponto de vista da taxa de ocorrência, não é? Da frequência de acontecimento dos sismos. Na verdade, nós estamos aqui, eu acho que toda a zona euromediterrânica é um bocadinho peculiar, e nós, na verdade, não temos muitas, ou seja, eu não sei se é muito arriscado dizer isto, mas eu diria que o nosso planeta é pequeno para todas as possibilidades tectónicas. E aquilo que nós vemos acaba por ser muito limitado, acaba por ser um snapshot, não é? É um momento, é um momento da história, e que nós acabamos por não saber muito bem quão representativo ele é da generalidade dos processos. Portanto, aquilo que vemos hoje pode não ser tudo o que existe. Exatamente. E realmente nós não temos assim, pelo mundo fora, tantas outras regiões parecidas com esta zona do Mediterrâneo e com a nossa região em particular. E é um bocadinho difícil traçar análogos. E daí também a nossa dificuldade em entendermos também esta região. Mas, por outro lado, se nós podemos dizer que não é uma região muito ativa como a Califórnia, ou o Japão, ou o Chile, também não é uma região tão sossegada como, por exemplo, a zona leste dos Estados Unidos, que é muito estável. Portanto, fica algures entre as zonas muito, muito ativas e as zonas que são muito pouco ativas, como, por exemplo, o interior da África, por exemplo. Há zonas da África que têm muito, muito pouca sismicidade. E a partir do trabalho que tem feito de investigação ao longo destes anos, o que é que há de mais interessante sobre esta zona onde nós nos encontramos? O João já falou um bocado de alguns aspectos. Para si, com base na sua investigação, o que é que nós deveríamos saber e não sabemos? Isso é mais fácil responder. O que é que nós deveríamos saber e não sabemos? Bem, eu acho que nós deveríamos saber onde é que estão as nossas falhas ativas e qual é a taxa de atividade delas. E sabemos alguma parte disto, mas devíamos saber mais. Devíamos mesmo saber mais, ou seja, eu acho que temos a tecnologia neste momento que nos permitiria saber mais. Depois há perguntas que nós, e devíamos ter, do meu ponto de vista, uma rede sísmica permanente ao largo, debaixo d'água. Para conseguirmos caracterizar bem os sismos que temos ao largo, e também já existe tecnologia para ter isso. Se bem que nós estamos assim tão atrasados, porque temos tido várias redes temporárias sísmicas ao largo, agora o que faltava era termos uma rede ou temporária ligada por cabos, temporária não, permanente ligada por cabos, mas isso é caro, não é? A solução alternativa seria ter alguns sismómetros debaixo d'água que fossem trocados com regularidade, de modo a que estivessem lá em permanência. Portanto, acho que um observatório permanente ao largo era algo que nos fazia falta. Depois, perguntas que eu acho que nós temos que são muito interessantes. Do ponto de vista da sismicidade e dos processos sísmicos, e depois ligam com o risco sísmico, não é? Em terra, eu acho que nós devíamos saber, bem, tanto em terra como no mar, devíamos perceber melhor qual a ligação entre os sismos pequenos, porque nós temos muitos sismos de magnitude 3 até 4, temos um catálogo bastante completo, e deveríamos perceber melhor a relação entre estes sismos e os sismos de magnitude grande, que não percebemos bem. E não percebemos sequer a relação entre o catálogo sísmico, ou seja, os sismos pequenos que acontecem e as falhas que estão mapeadas geologicamente. Portanto, esta é uma grande pergunta que nós temos para responder. Outra pergunta muito grande que nós temos para perceber que está relacionada é onde é que aconteceram os nossos sismos históricos? Porque não há um único sismo histórico, talvez o de Benavente, mas mesmo assim os cientistas discutem, mas não há um sismo histórico que eu consiga dizer ele aconteceu nesta falha. E temos vários. E isto é uma lacuna crítica do nosso conhecimento, ou seja, temos vários sismos de magnitude grande, destrutivos, e não sabemos onde é que eles aconteceram. Quais foram as falhas que os geraram. Portanto, falta associar, na medida daquilo possível, não é, da informação que temos, falta associar os sismos do nosso registro histórico às falhas que são mapeadas ou outras que venham a ser mapeadas. E depois, ao largo, falta percebermos como é que a deformação que nós vemos à superfície se relaciona com as estruturas em profundidade, com as falhas em profundidade, com aquelas que são as falhas que geram os grandes sismos.
Portanto, há aqui várias coisas que são básicas quando se olha para a sismicidade e para a tectónica de uma região, e que nos falta ainda conseguirmos, eu diria, atar os nós, não é? Portanto, nós temos conhecimento vário, temos catálogos sísmicos, temos mecanismos focais, temos falhas mapeadas, mas falta juntar esta informação toda de forma coerente. João, o que a Susana esteve agora a dizer pode-se resumir a que falta termos conhecimento científico suficiente sobre o nosso território e as nossas falhas para podermos estar preparados para um grande sismo. Mas qual é o papel do geólogo ou da geologia? Porque não se trata só de geólogos e de geologia quando estamos a falar de risco sísmico. Há vários especialistas envolvidos. De que maneira que os geólogos se inserem neste trabalho? Eu diria que nós cada vez mais estamos a perceber, para compreender este tipo de problemas, temos que pensar sempre em termos de ciências da Terra e até ciências em geral. E sendo que cada um de nós, nas nossas profissões, o geólogo, o geofísico e até o ultra especializado, o geoquímico, tem o seu papel. Eu diria que aqui é um caso óbvio, e até porque depende muito das campanhas quando nós vamos para o mar, é o caso óbvio em que temos que ser equipas multidisciplinares. Precisamos de saber o petrólogo, de explicar-nos como perceber a mecânica das rochas, perceber a gênese das rochas, e por aí fora, não é? E até do geoquímico, porque muitas vezes dentro da água estes sismos, estes processos estão relacionados com migração de fluidos nas rochas, por aí fora, mas não interessa. Ou seja, precisamos mesmo ter equipas multidisciplinares e de aprender a trabalhar multidisciplinarmente. Eu, nas pessoas com quem eu trabalho mais próximos, eu sei que não há esse problema, mas não há muito essa tradição. Nós temos sempre a tradição de como é que nós, classe profissional, o que é que nós vamos beneficiar, como é que isto vai ser. E portanto, aqui é um caso óbvio, não é? E, por exemplo, a Susana falou, uma das coisas que nós poderíamos usar, e eu sei que o IPMA está a tentar fazer isso, que é usar os cabos de fibra óptica, e acho que agora os cabos de fibra óptica que existem nos fundos dos oceanos vão ter que ser mudados, porque estão a envelhecer, e é muito, muito importante usar essa oportunidade, por exemplo, para pôr sismómetros no fundo do mar, porque se fizermos isso quando os cabos de fibra óptica estão a ser mudados, é muito mais barato do que estar a fazer projetos especiais para pôr instrumentos no fundo do mar. Portanto, esses processos estão a ser feitos, mas não são fáceis, porque implica muita gente a falar e, portanto, a importância disto estar sempre na ordem do dia e haver comunicação de ciência sobre isso. Porque, de facto, eu diria que nós estamos a começar a perceber o que é que não sabemos, mas há muitas coisas que nós ainda não sabemos e tem a ver com a dificuldade de trabalhar debaixo da coluna d'água. É tão simples como isso, não é? Nós, por exemplo, hoje em dia conseguimos monitorizar muito bem a atmosfera, temos centenas de satélites, porque temos centenas de satélites à volta da Terra, não é? A monitorizar e conseguimos ter modelos. Não temos instrumentação debaixo d'água, portanto, tipicamente o que acontece lá debaixo nós não sabemos. E é 70% da superfície do planeta. Não sabemos com a resolução que gostaríamos de saber. Portanto, ter instrumentação debaixo d'água seria absolutamente crucial para nós compreendermos a dinâmica do planeta, da pressão que está debaixo d'água, com a resolução. Se nós em terra já às vezes é difícil encontrar as falhas, não é? E podemos andar lá em cima de botas e por aí fora. Trabalhar a 5 mil metros de profundidade é difícil. Claro. Temos tecnologia, é muito cara, mas quer dizer que ainda temos muito trabalho para fazer, isso é bom. O papel do geólogo ou do geofísico há trabalho para fazer, temos que fazê-lo. Claro, assim como o trabalho do cientista é ir em busca das respostas e colocar perguntas. Susana, há aqui uma pergunta que se impõe e que não tem uma resposta única, mas que eu tenho que perguntar, que é: Portugal está preparado para um grande sismo? É uma pergunta difícil de responder. Eu acho que estas perguntas são um bocadinho preto e branco, não é? Sim ou não? E a vida não é assim. Eu diria que certamente nós estamos mais preparados do que já estivemos.
Agora, é claro que ainda há muita coisa a fazer que nós podemos fazer. Por exemplo, podemos pensar, se calhar, para mim ajuda mais pensar no que é que nós já fizemos e o que é que ainda nos falta fazer. O que é que nós temos feito? Nós temos feito a avaliação da perigosidade a par com o resto da Europa. Portanto, a avaliação da perigosidade que temos feita é state of the art, não é? Portanto, aquilo que se tem feito em Portugal tem acompanhado aquilo que se faz no resto da Europa e portanto, é tão bem feita quanto se pode fazer. Agora, o que é que falta para fazermos uma melhor avaliação da perigosidade? É realmente o conhecimento de base, é o conhecimento de quais são as falhas ativas, quão ativas é que elas são, isso diz-nos qual é o risco que elas colocam, não é? E depois, como é que as ondas sísmicas perdem energia, desde as falhas até aos diferentes pontos, às diferentes populações. E isso é algo que também não está bem caracterizado. Portanto, nós não conhecemos bem nem as nossas falhas, nem a sua atividade, nem o quão rapidamente a energia sísmica atenua desde as falhas até aos sítios que nos interessa estudar. Se nós tivermos bons mapas de perigosidade, que no fundo são mapas que nos dizem quais são as regiões mais perigosas do ponto de vista sísmico, depois o que podemos ter é um bom regulamento de construção antissísmica, que nos vai dizer que nas zonas mais perigosas do ponto de vista sísmico é preciso construir edifícios melhores para resistir aos sismos. E nós temos em Portugal um bom regulamento de construção antissísmica. É preciso que ele seja enforced, não é? Que ele seja aplicado, exatamente. E falta fiscalização na aplicação do regulamento antissísmico. Falta depois que os cidadãos também façam essa exigência, não é? Quando compram uma casa, que perguntem como é que a casa é construída, se a casa está preparada para resistir a um sismo. Portanto, o cidadão tem de fazer a sua parte também na exigência da qualidade das construções. E depois podemos pensar também, ok, as casas são o que são, as pessoas estão preparadas como estão, acontece um sismo. O que é que pode acontecer? As pessoas têm de saber reagir ao sismo, não é? Portanto, têm de ter as suas casas preparadas, isso é um dever individual de cada cidadão. E saber o que fazer após o sismo. Ter um ponto de encontro, etc. Portanto, estarem preparadas para resistir ao sismo, não é? E sobreviver 3 dias, digamos assim, por si. O que é que nós podemos fazer do ponto de vista sísmico? Do ponto de vista sísmico, nós temos muitas estações sísmicas que podem dar informação rápida sobre o sismo e que podem ajudar a dirigir a resposta de emergência, que era uma coisa que aqui há tempos não existia. E que hoje em dia existe. E havia, normalmente durante um sismo há pessoas, claro, temos logo, quando o sismo é grande, ou debaixo de uma população, temos vítimas e temos às vezes derrocadas logo durante o sismo, mas também é frequente haver um grande número de vítimas nos dias após o sismo, porque a resposta de emergência não conseguiu chegar. Portanto, neste caso nós temos mecanismos automáticos de mapeamento das intensidades sísmicas, que nos dizem para onde é que é preciso dirigir a emergência, a resposta de emergência, mesmo antes de haver um pedido de socorro. Portanto, esses mecanismos também estão completamente operacionais. E pronto, depois é preciso a parte da Proteção Civil responder em condições e também dos cidadãos conseguirem responder àquilo que são os pedidos da Proteção Civil. Isso é extremamente difícil de avaliar se nós estamos preparados ou não. Eu diria que só quando nós tivermos um evento é que vamos saber. Fazem-se exercícios regulares, nos últimos anos têm-se feito os exercícios da Terra-TEM, que são exercícios de proteção a nível nacional, não é? Este é um exercício a nível nacional. Os vários serviços municipais de proteção civil fazem exercícios diferenciadamente, portanto, como é uma coisa a nível municipal, nos vários municípios o nível de atividade é diferente. Portanto, eu diria que o nosso nível de preparação não está nem no zero, nem naquilo que é uma preparação total, mas certamente há trabalho que se faz e que é um bocadinho heterogéneo nas diferentes localidades. Sim, isso fica claro que estamos pelo menos a tentar. E isso é um caminho. Na vida isto são caminhos e é um caminho que está a ser feito. Claro que sim, ainda bem. Pronto, João e Susana, obrigado pela vossa presença. Obrigada também. Obrigado. Obrigado também a si por nos ter acompanhado durante esta conversa. Subscreva este podcast para estar sempre a par dos novos episódios e siga a Associação Portuguesa de Geólogos nas redes sociais.
Os links estão na descrição deste episódio. Eu sou André Nóbrega, a música de António Mota, e este foi o último episódio de 2021. Volto no próximo ano para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até à próxima e boas festas!